Não é sobre dinheiro, é sobre atitude. Hoje eu vou te contar como eu comprei o meu primeiro imóvel sem ter dinheiro. O ano era 2014 e eu decidi que eu queria comprar um imóvel. Nessa época eu trabalhava lá na Caixa como assistente de vendas numa empresa terceirizada e eu sempre via as pessoas assinando o contrato. E aí eu decidi que eu queria comprar o meu imóvel e resolvi pesquisar para saber como seria. Como eu já conhecia alguns corretores, entrei em contato e perguntei se tinha algum imóvel que o dono parcelava a entrada, pois eu realmente estava determinada e decidida a comprar o imóvel. Lembre, sem um centavo no bolso. Eu tinha acabado de formar, eu tinha parcelado a minha faculdade e tinha várias coisas a pagar ainda. Porém, eu havia decidido comprar um imóvel. Eu também tinha financiado na época um carro. Comprei um carro financiado e eu tinha dado aproximadamente 5 mil de entrada e financiado o restante. E aí eu falei, já sei, vou vender esse carro, pegar um pouquinho do dinheiro dele e dar de entrada no apartamento. E com isso eu comecei a pesquisar. Achei um imóvel junto com um corretor parceiro até hoje, e ele foi lá e me mostrou e falou que dava para parcelar a entrada no período da construção, porque o imóvel ainda estava em fase de acabamento. Então eu decidi, vai ser esse o passo que eu vou dar. Na época, o imóvel foi 125 mil, a entrada era de 30 mil, pois eu iria financiar 95 mil. Nesse momento eu tinha 5 mil do carro, que foi o que me restou, né, da venda, porque eu já havia pagado umas prestaçõezinhas lá, e eu parcelei o restante no período da obra, tá? Então, gente, o construtor parcelou aquela entrada para mim até finalizar a obra, foi mais ou menos 10 meses. E eu lembro que eu falei, como que eu vou fazer para pagar essa entrada? E eu pensei, Deus proverá, eu vou ter coragem e vou fazer. E assim eu fiz, eu comecei a vender mais, eu comecei a bater mais meta, eu comecei a produzir mais. Eu lembro que eu comprei roupa para vender, eu lembro que eu peguei revista, Natura, Avon para vender também. Tudo isso me impulsionou a ganhar mais porque eu tinha uma dívida vencendo, né? Então eu tinha que trabalhar mais para eu conseguir dar a entrada, pagar a entrada para o construtor. E dessa maneira eu consegui. Em 22, eu até peguei o contrato aqui para falar com vocês. Em 22 de 5 de 2015, eu assinei o meu contrato de financiamento, tá? E aí eu financiei 95 mil. A minha prestação na época era de aproximadamente R$684 e eu fiz na tabela, não sei, na época eu não entendia nada disso. Deixa eu ver, não fala aqui. Eu acho que foi saque. É saque. Uhum. Pode falar? Eu fiz meu financiamento na tabela saque. As parcelas eram de 684 e eu financiei aproximadamente 95 mil. Eu também utilizei um saldo de FGTS que eu tinha para complementar a entrada, né? E ganhei um subsídio de 1.902 lá em 2015, tá? Então, esse foi o meu primeiro passo. Eu tive coragem, eu não tive medo, eu tive determinação, foco e principalmente disciplina, que foi o que me fez adquirir esse primeiro imóvel aqui. E aí, gente, 6 anos depois, eu vendi esse mesmo imóvel por 193 mil. Eu até peguei os contratos, porque eu sou muito ruim, assim, de memória, de lembrar detalhes. Mas eu vim aqui para contar para vocês que lá atrás eu tive vontade, eu tive foco, eu tive determinação, eu decidi que ia fazer. Eu vendi o carro, eu andei a pé, eu andei mais ou menos 6 meses a pé e eu morava num morrão, então eu descia para trabalhar. Eu acabei fechando um plano de almoçar na rua mesmo, porque todo dia ir e voltar com 1 hora de almoço era inviável. Então eu fechei um plano para pegar marmita com uma empresa, né? Com uma empresa que fazia comida pra gente, era marmita. E eu comia de marmita na rua, mas eu me dispus a tudo isso até eu conseguir comprar uma moto, também parcelada, essa é outra história da vida aí, mas de forma que eu não tinha dinheiro, mas eu tinha coragem e eu tinha determinação. E 6 anos depois, eu ainda vendi o imóvel por 193 mil, ainda ganhei na valorização de mercado aí. Então, gente, a minha pergunta final que fica aqui nesse primeiro capítulo aí da minha história com imóveis, né, é o seguinte: o que tá faltando para você? É dinheiro ou é atitude? Bora de atitude, meu povo! Vai lá no link da bio, clica, me chama, faça a sua simulação, entenda como funciona e bora, porque a atitude move o mundo.